Agricultura BR de volta e agora para falarmos a respeito da produção de arroz, falarmos como é que vem o estado do Rio Grande do Sul, o maior produtor do país. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Luiz Fernando Siqueira, ele que é gerente da área técnica do IRGA e participa conosco ao vivo pela internet. Luiz Fernando, obrigado pela sua participação. Como é que tem sido esse processo, a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul? Como que esse arroz começa a ganhar mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer participar, uma satisfação. E eu acho que a cultura do arroz ela tem uma expressão nacional no Rio Grande do Sul muito forte, né? Uma vez que 70% aí de todo o arroz produzido e comercializado no Brasil sai do Rio Grande do Sul, né? É oriundo da produção nossa gaúcha. A lavoura de arroz ela passou esse ano foi um ano bastante atípico, né? Nós tivemos um atraso na época de semeadura muito significativa, lavouras que teriam sido semeadas em início de setembro, outubro e parte de novembro acabou atrasando essa semeadura e ela avançou até praticamente início do mês de janeiro. E como consequência disso, logicamente, a gente teve um atraso no início da colheita. Se a semeadura atrasou lá no ano passado, em função de todas as chuvas que nós tivemos no mês de outubro, novembro e parte de dezembro, inclusive, isso consequentemente atrasou o início da colheita e a gente está tendo um período de colheita muito difícil nas últimas semanas agora. A gente teve o início da colheita, os primeiros registros lá em início de fevereiro, mas ela realmente atingiu o pico de colheita lá quase final de março, que não é normal num ano normal, onde a semeadura é concentrada mais no mês de outubro até a primeira quinzena de novembro. E, consequentemente, nessas últimas 2 semanas, a gente pegou um período muito difícil de colheita, com poucas janelas de colheita, e tem avançado pouco nessas últimas semanas, a ponto de, no último levantamento que nós fizemos da semana passada, que é realizado todas as quartas-feiras, nós vamos ter um novo agora nessa quarta-feira, a gente não estava nem com 80% da área colhida, ainda faltava 22% na semana passada a ser colhida, e logicamente agora com essas últimas precipitações, onde a gente está recebendo relatos aí de entre ontem e hoje em algumas regiões acima de 200 milímetros somatório. Isso realmente vai ter muitas consequências nessa área que estava para ser colhida ainda. Fernando, e essas precipitações e as informações que o IRGA tem recebido, tem alguma percepção que afeta a qualidade do arroz no Rio Grande do Sul, que isso possa trazer algum impacto em relação ao que está sendo já colhido, né, que já está pronto para colher, e com isso até ter uma redução na oferta do Rio Grande do Sul para o cereal? Nós tivemos um incremento de área nessa safra, que foi bem significativo. Nós tínhamos na última safra, arredondando os números assim, 839 mil hectares, e nós tivemos semeados nessa safra um pouquinho mais de 900.203 hectares com arroz. Então nós tivemos um acréscimo de 60 mil hectares no estado. E logicamente que esse acréscimo está associado muitas áreas que estavam sendo projetadas para serem semeadas com soja, os produtores acabaram optando por semear arroz, uma vez que essa previsão de El Niño ela já vinha há bastante tempo. A gente tinha informação desde agosto que teríamos um período de semeadura um pouco difícil, e lá em janeiro a gente já tinha algumas informações que provavelmente durante o mês de março e abril e até início de maio também teríamos algum período difícil de colheita. E os produtores acabaram optando. Em relação à produtividade, a gente vem acompanhando a média toda semana, a gente tem levantamentos realizados pelos NATs, e a média ela atingiu o pico dela o dia 20 de março. Foi um registro que nós tivemos de média no estado, e caindo essa média semanalmente. Claro, muito em função dessas lavouras mais do tarde, o potencial produtivo acaba sendo menor, porque o arroz, na verdade, ele demanda muita luz lá na fase reprodutiva, e quanto mais a gente se afasta dos períodos de maior disponibilidade de luz, logicamente a gente passa a ter um menor potencial produtivo dessas áreas. E ela vem caindo semanalmente, e agora a gente tem mais esse advento
dessa precipitação muito intensa, que logicamente vai trazer acamamento, vai ter muitas áreas que ainda estão por ser colhidas que vão ter problema com enchente, principalmente na região central do estado, que era a região mais atrasada na colheita, e logicamente isso vai ter consequências na produtividade e também na qualidade. Até então, a qualidade das lavouras que estavam sendo colhidas, a gente não tem registros de muita perda de qualidade. As lavouras se mantêm com a produtividade média, não é um ano de excesso de produtividade, recorde de produtividade, mas também não estava sendo um ano assim de médias extremamente baixas, como já tivemos nos anos de El Niño registros de médias extremamente baixas no estado. Então, ela vinha se mantendo como uma safra média. Vamos ver o comportamento agora após essa chuva. Ainda é cedo para a gente tirar alguma conclusão, mas no decorrer aí da semana a gente vai passar a ter mais informações do que realmente ocorreu e como está esse arroz que ainda falta a ser colhido. Pensando aí nesse arroz que ainda falta ser colhido e os dados de campo para mensurar os efeitos da menor luminosidade, maior efeito dessa chuva toda que cai sobre o Rio Grande do Sul, os números em relação à estimativa de produção que o IRGA trabalha, que os outros organismos do Rio Grande do Sul trabalham, ele vai sendo mantido ou você já pensa em alguma espécie de revisão? A gente vai ter que fazer uma avaliação agora pós-chuva. A gente vinha acompanhando e a gente comparando as duas últimas safras, que foram safras recordes no estado, a gente tinha a percepção que esse ano a gente teria uma produtividade menor, porém o volume de arroz produzido ia ser muito próximo da safra passada, em função desse aumento de área dos 60 mil hectares que a gente tem a mais. Agora, após esse evento forte de chuva que nós tivemos, a gente vai ter que dar uma avaliada, porque a gente não sabe ainda bem o resultado de todas essas chuvas que ocorreram entre ontem e hoje, principalmente, e que ainda tem previsão para ocorrerem amanhã. A gente já sabe que tem algumas regiões que já está começando a aparecer enchentes, isso certamente vai trazer prejuízos, e a gente vai ter aí a semana inteira para fazer essas avaliações, e aí realmente ter uma noção mais exata de que impacto teve nesses outros 20% que ainda faltavam a ser colhidos. A gente tinha no último levantamento 78% das áreas colhidas. Porém, a gente tinha a região central do estado, a região central do estado ainda tinha um percentual bem maior. A região central do estado, no levantamento da semana passada, estava com apenas 60% da área colhida. Aí as regiões mais adiantadas, como Fronteira Oeste, a planície costeira, a zona sul, já estavam todas acima de 80% colhido. E casualmente a região central do estado, que tinha apenas 60% colhido na quarta passada, parece ser a região mais atingida pela enchente, uma vez que as lavouras estão mais próximas à proximidade dos rios, né? E certamente a gente vai ter vai ter um impacto nessa área, mas que ainda é muito cedo e até quase irresponsável estimar algum prejuízo provocado. Mas certamente vai ter prejuízo.